Governador Carlos Moisés deve prorrogar por mais 15 dias decreto que determina isolamento social. Presidente da Associação Comercial e Industrial de Criciúma critica a postura adotada pelo governo do estado. Taxa de mortalidade da Covid-19 sobe entre as pessoas com mais de 60 anos. Secretário de Estado da Educação anuncia cronograma de aulas online na rede estadual de ensino. Primeiro-ministro da Inglaterra é diagnosticado com coronavírus. Estado de saúde de Boris Johnson é considerado grave. Presidente dos Estados Unidos se solidariza com um colega britânico. No Brasil, o presidente Bolsonaro continua ignorando orientações médicas e aglomerações em frente ao Palácio do Planalto são cada vez mais constantes. Trabalhadores informais poderão se inscrever para auxílio por meio de aplicativo. Governo federal anunciou novas medidas para minimizar os impactos econômicos do novo coronavírus. E na série de materiais especiais produzidos pelo Departamento de Comunicação da Unesc, o professor Emanuel de Souza explica como a acupuntura pode ajudar a reforçar a imunidade de forma preventiva e também auxiliar no tratamento de ansiedade e estresse. As notícias do dia você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é terça-feira. Muito obrigado para você que sintoniza a programação da TV Primavera. No ar, mais uma edição do Informe Região. O governador Carlos Moisés confirmou que deverá prorrogar o decreto que determina o isolamento social e, por consequência, o fechamento do comércio por mais 2 semanas no estado. O anúncio foi feito durante uma coletiva virtual. Apesar do retorno de algumas atividades, como o atendimento de autônomos e profissionais liberais, muitos serviços seguem suspensos em Santa Catarina. Durante a coletiva de imprensa online, nesta segunda-feira, o governador sinalizou para a continuidade de algumas restrições. O transporte público, por exemplo, deve permanecer suspenso. É debate, obviamente, dentro do COES, do Centro de Operação e Emergência em Saúde, juntamente com o setor que discute grupo econômico, para a retomada de atividades, mas certamente, como eu falei, as 2 próximas semanas serão semanas de pico em todo o Brasil e a gente não tem segurança epidemiológica, não tem segurança nesse processo de estudo que a gente tem feito até aqui para liberar esse ramo de atividade. É um ramo que reúne pessoas, tem contato físico, tem muito contato físico com equipamentos, com peças, e as pessoas vão acabar se contaminando intensamente. Então, o transporte coletivo hoje, ele permanece suspenso. Outro setor que deve permanecer fechado é o comércio. Tanto a questão de transporte coletivo não retoma e o comércio também, a gente entende que a liberação geral hoje, ela é precoce. Apesar de haver uma demanda para a retomada do comércio, de modo geral, a gente liberou algumas casas que comercializam chocolates em função da Páscoa, principalmente as que estão em vias públicas, não em shoppings, não em centros comerciais, para que não haja aglomeração de pessoas. É isso que a gente tem hoje em termos de liberação. Durante a coletiva, o governador falou ainda sobre os números de casos do coronavírus no estado, conforme a atualização dessa segunda-feira. Nós estamos com 417 casos confirmados aqui para Santa Catarina, 99 casos aí em Florianópolis, crescimento importante aqui em Florianópolis, 52 em Blumenau, 52 casos em Blumenau. Depois segue Criciúma com 27, 25 Joinville e assim por diante até números menores, Itajaí 21, 17 lá em São José, aqui em São José, 19 em Tubarão e assim por diante. As demais cidades são números menos expressivos, 12 em Balneário Camboriú, e assim por diante. E ele detalhou os casos em Santa Catarina. Até essa segunda-feira haviam sido registrados 11 óbitos em decorrência da Covid-19. Cerca de 48% homens e 51,8% mulheres.
do total de casos confirmados, nós temos 13 pessoas em UTI, em hospitais regulados pelo Estado de Santa Catarina, e em hospitais privados nós temos 25 pessoas. Então, um total de 38 pessoas. Nós temos faixa etária aí desde 37 anos, 34 anos em UTI, o mais jovem que eu percebo aqui, fazendo uso de ventilação. Nós temos vários aqui, né? Também no hospital, eu só vejo aqui os mais jovens, 34 anos fazendo uso de ventilação mecânica, 37, 2 casos também fazendo uso de ventiladores, e assim por diante. Nos hospitais privados, 25 casos. Durante a coletiva, o secretário de Saúde falou ainda sobre os casos recuperados da Covid-19 e esclareceu em que situação é considerada a cura do paciente. O que a literatura vem apresentando é que esses pacientes eles são submetidos à terapia clínica com diz respeito a doenças do trato respiratório e apresentam uma evolução muito adequada do seu quadro clínico e a partir de determinado momento eles não apresentam mais sinais e sintomas compatíveis com a doença. A partir desse momento é considerado esse paciente ele adquiriu cura. Estamos muito no começo ainda do processo para já definirmos que este paciente ele está imune. Os indicativos dos estudos apresentados nos indicam que realmente essas pessoas elas passam a ter uma determinada imunidade, mas muito cedo ainda para nós trabalharmos com isso. Estamos trabalhando inclusive com a possibilidade de uso de plasma dessas pessoas que foram diagnosticadas como cura, para que justamente as pessoas que estão cometidas mais graves possam também fazer uso destes anticorpos, mas estamos ainda muito no início desses processos de estudo, de tal sorte que seria muito recente nós afirmarmos que eles estão imunes. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Criciúma lamentou a decisão do governo e fez um alerta sobre a frágil situação da economia nacional. A sinalização do governo do estado pela continuidade das restrições em alguns setores gerou repercussão de entidades representativas. Em Criciúma, a SIC, a Associação Empresarial, se manifestou e se mostrou preocupada com uma possível prorrogação do decreto, principalmente em relação ao comércio. A grande expectativa dos empresários, principalmente o pessoal do comércio, restaurantes, hotéis, é que nessa semana retornasse todas as atividades. Infelizmente, a gente ouviu ontem o governador se manifestar de que nessa data de hoje vai estender esse fechamento do comércio por mais um período que nós não sabemos exatamente quanto. Segundo o presidente da associação, o empresariado defende um retorno imediato das atividades. Os empresários entendem que tem como enfrentar a pandemia com os seus estabelecimentos abertos, assim como supermercados, assim como as farmácias, assim como agora a construção civil, assim como os profissionais liberais, que foi muito importante esta liberação, né? Assim os bancos também, assim entende os lojistas de uma forma geral, principalmente o comércio em geral, de que pode se cuidar da saúde e também os empresários têm a responsabilidade de cuidar dos seus funcionários, mantendo o grupo de risco isolado, que é o nosso pensamento, tá? Nós somos a favor de que o grupo de risco ele fique isolado, mas que trabalhe, né, somente aquelas pessoas que têm condições. E ele acredita que é possível permitir o funcionamento desses setores a partir também da colaboração da população com medidas preventivas. A população precisa ser educada também para que ela use máscara. Então o comerciante, ele está tratando, ele está se cuidando de si, cuidando do seu funcionário, com certeza vai cuidar, mas a população precisa se conscientizar que o uso da máscara ele vai inibir muito a proliferação deste vírus. A seguir, secretário de Estado da Educação anuncia cronograma de aulas online na rede estadual de ensino.
Natalino Gioni, secretário de Estado da Educação, anunciou um cronograma de aulas online na rede estadual de ensino. Confira na reportagem. As aulas presenciais seguem suspensas em Santa Catarina. Por isso, a Secretaria de Estado da Educação estabeleceu um sistema de trabalho para que professores e alunos da rede estadual de ensino possam realizar atividades não presenciais durante a suspensão das aulas para prevenir o contágio pelo novo coronavírus. As ações coordenadas foram divulgadas nesta segunda-feira pelo secretário de Educação do Estado. Elas compõem uma plataforma com diferentes canais de comunicação, ferramentas pedagógicas e procedimentos para alcançar com a maior abrangência possível o universo dos 540 mil alunos de escolas estaduais. Bom, desde que foi sancionada a suspensão das aulas presenciais no nosso estado, a equipe da Secretaria de Educação vem trabalhando intensamente no sentido de nós organizarmos muito bem planejadas as atividades de aulas não presenciais, atividades não presenciais. É importante deixar isso claro. Quando nós fizemos um levantamento das informações que nós temos dos nossos estudantes, nós vimos que, primeiro, para que nós cumpramos o calendário letivo, e a gente não fala mais em dias letivos, nós estamos falando em horas, atividades, segundo a LDB, nós precisamos contemplar a totalidade dos nossos estudantes. Segundo o secretário, a sistematização das atividades busca atender a uma resolução do Conselho Estadual de Educação, que dispôs sobre o regime especial de atividades escolares não presenciais no Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina, para cumprir o calendário letivo do ano de 2020. A Secretaria apurou por meio de dados do Sistema de Gestão Escolar do Estado que parte dos estudantes e dos professores da rede não tem acesso à internet em casa. Por isso, será necessário uma adequação. E nós verificamos que 42% deles não têm computador em casa e 18% deles não têm acesso à internet em casa. E nesse contexto é que nós precisamos organizar as atividades para que possamos atingir a todos eles. Com base no conhecimento dessas informações, nós estabelecemos então as atividades considerando aqueles alunos que têm acesso à internet e aqueles que não têm acesso à internet. E também os nossos professores. 8% deles não têm acesso à internet em suas residências. Então nós precisamos prover as condições para que todos os alunos e todos os professores possam desempenhar as atividades não presenciais. O planejamento foi detalhado pelo governador e pelo secretário de Estado da Educação em entrevista coletiva online nesta segunda-feira. Os alunos que têm acesso à internet receberão material e farão as atividades de forma online. Os demais poderão retirar apostilas na escola ou receber em casa. As atividades feitas pelos alunos também serão entregues nas escolas e encaminhadas aos professores para acompanhamento. Esse conjunto de opções que nós estamos dando para toda a rede, aqueles alunos que tiverem acesso à internet nas suas residências receberão material e participarão das atividades juntamente com os professores, de forma acessando a internet, né? Aqueles que não tiverem acesso à internet, eles receberão as atividades preparadas pelos professores nas suas residências. Eles poderão ir até a nossa escola buscar, ou nós poderemos ir até as suas residências para fazermos a entrega. E, em último caso, aqueles estudantes que nós não conseguirmos alcançar por nenhum desses meios, as nossas escolas, então, estarão preparadas para recebê-los. E todas essas atividades que nós tivermos a presença dos alunos, evidentemente, elas seguirão todas as regras de distanciamento e de convivência advindas da Secretaria da Saúde. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que testou positivo para o novo coronavírus há 10 dias, deu entrada na unidade de tratamento intensivo. Confira. O estado de saúde de Boris Johnson piorou nesta segunda-feira. O primeiro-ministro do Reino Unido, que foi internado na véspera para tratar sintomas persistentes da Covid-19, foi transferido para a UTI do Hospital St. Thomas, em Londres. O chefe de governo britânico foi diagnosticado com um novo coronavírus há 10 dias. Enquanto houver necessidade, ele vai ser substituído no cargo pelo chanceler Dominic Raab. De acordo com o comunicado de Downing Street, o quadro de Johnson piorou durante a tarde.
A equipe médica que assiste o líder conservador de 55 anos optou pela transferência por causa da possibilidade dele vir a precisar de um respirador mecânico. Pela manhã, o premier havia tuitado que estava de bom ânimo. Johnson anunciou em 27 de março que tinha testado positivo para a Covid-19 e permaneceria 7 dias em isolamento domiciliar. O premier continuou liderando reuniões por videoconferência. Nessa segunda, foram registradas na Grã-Bretanha mais de 5.000 mortes pelo novo coronavírus, com 430 mortes em apenas 24 horas. E diversas autoridades enviaram mensagens de solidariedade ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson, encaminhado para uma UTI em função dos sintomas persistentes do Covid-19. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a presidente da Comissão Europeia foram alguns dos líderes. I also want to send best wishes to a very good friend of mine and a friend to our nation, Prime Minister Boris Johnson. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou nesta segunda-feira seus melhores votos ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Trump declarou que os americanos estão rezando por ele desde que Johnson foi encaminhado para uma unidade de tratamento intensivo por sintomas persistentes da Covid-19. No mesmo dia, o chanceler Dominic Raab, que vai substituir o premier no cargo, fez um pronunciamento na televisão para tranquilizar o país. Desde domingo, o primeiro-ministro está sob os cuidados médicos da equipe do Hospital St. Thomas, depois de ter sido internado com sintomas persistentes de coronavírus. No decorrer dessa tarde, a condição do primeiro-ministro piorou e a equipe médica decidiu pela transferência para uma UTI. Então, nessas circunstâncias, o primeiro-ministro me pediu como primeiro secretário para substituí-lo quando necessário. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desejou a Johnson uma recuperação rápida e total por meio do Twitter. O líder francês, Emmanuel Macron, também utilizou a rede social para desejar rápida recuperação neste momento de provação. O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, que também foi infectado pelo novo coronavírus, reforçou o desejo de recuperação rápida a Johnson. Boris Johnson continuou liderando reuniões por videoconferência desde que foi testado positivo para a Covid-19 em 27 de março. Muitos atribuíram a persistência dos sintomas no premier à falta de repouso. Bom, e no Brasil, apesar das recomendações médicas, eleitores de Jair Bolsonaro continuam se aglomerando na porta do Palácio do Planalto para tirar fotos e demonstrar apoio ao presidente. A forma como Jair Bolsonaro dá entrevistas na porta do Palácio do Planalto é conhecida. Perto dos jornalistas, um grupo de apoiadores aguarda para tirar fotos enquanto comemora cada declaração do presidente. E apesar das recomendações de autoridades sanitárias nacionais e internacionais para que as pessoas fiquem em casa devido à pandemia do novo coronavírus, o grupo ainda comparece todos os dias. Dá um incentivo, um apoio para ele sentir que na realidade o povo está com ele. Eu quero fazer a minha parte, entendeu? Por isso que eu acho que é de suma importância. Não só a minha visita, mas visita de outras pessoas, para apoiá-lo e dar esse apoio moral. Tá? Do mesmo jeito que tem pessoas que criticam, tem pessoas que apoiam. Bolsonaro tem sofrido críticas por conta da postura diante da crise da Covid-19. Em um primeiro momento, qualificou a doença como uma gripezinha e se colocou contra as medidas de isolamento social. Não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada. Entendeu? Porque o presidente é um camarada que luta pelo nosso país, tá entendendo? É uma pessoa digna, honesta e eu acredito piamente nele. Na última semana, o índice de desaprovação pela maneira como o presidente lida com a crise chegou a 39%, de acordo com o Datafolha. Os últimos números da Covid-19 no Brasil indicam mais de 12 mil contágios e 550 mortes. A seguir, trabalhadores informais poderão se inscrever para auxílio por meio de aplicativo.
E deve ser lançado nas próximas horas um aplicativo para que trabalhadores informais que não estão no cadastro único possam se inscrever e receber o auxílio emergencial de R$ 600. Na próxima terça-feira deverá ser lançado um aplicativo para registrar quem está fora do cadastro único e pode receber o auxílio emergencial do governo. A Caixa estima que pelo menos 100 milhões de pessoas acessem a ferramenta. O grande desafio está nas pessoas que não estão em base nenhuma. Mas o que a gente pode afirmar para a sociedade brasileira é que nós já temos a solução via aplicativo, via internet e via uma central de telefone. O cadastro único tem 75 milhões de brasileiros, mas de acordo com o ministro da Cidadania, de 15 a 20 milhões de pessoas não estão inscritas nessa base de dados. Onix explicou que a expectativa é fazer o pagamento em até 48 horas após a conferência das informações. Quem é que precisa baixar o aplicativo para fazer o seu cadastramento? São os informais que não estão no cadastro único, os contribuinte individual ao INSS e o microempreendedor individual. Mas mesmo aquele que eventualmente está cadastrado no cadastro único, no aplicativo, vai ter uma pergunta, ele vai colocar o CPF dele. Se ele tiver algum registro, o aplicativo já vai confirmar que ele já está na base de dados. Os pagamentos aos beneficiários do Bolsa Família seguem o cronograma oficial. E para os que já estão no cadastro único, a ideia, segundo o ministro, é que os primeiros pagamentos sejam feitos antes da Páscoa. O calendário de repasse do auxílio emergencial e todos os procedimentos serão divulgados nesta segunda-feira. Queremos dar tranquilidade ao taxista, ao vendedor de pipoca, cachorro-quente, a diarista, de que ela, a partir de terça-feira, terá as condições de fazer o seu cadastramento e garantir que em poucas horas ela vai poder receber esse recurso que é tão importante para a sua manutenção e manutenção das suas famílias. O governo federal anunciou novas medidas para minimizar os impactos econômicos do novo coronavírus. O Banco Central e o Ministério do Desenvolvimento Regional lançaram uma linha de crédito para socorrer empresários e trabalhadores e, entre as ações, uma modalidade de crédito que vai disponibilizar 6 milhões de reais para pequenas empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Pronunciamento sem a presença de ministros, membros do governo federal anunciaram novas medidas econômicas de enfrentamento ao novo coronavírus no Brasil. O diretor de regulação do Banco Central do Brasil informou que o Conselho Monetário Nacional aprovou importantes propostas para enfrentar a crise. Entre elas, a regulamentação do Programa de Suporte ao Emprego. Com a medida, as empresas poderão emprestar dinheiro para pagar os funcionários. Estão aptas a participar as empresas que tenham receita de 360 mil a 10 milhões de reais ao ano e quem aderir não poderá demitir o funcionário por 2 meses. A ação hoje bota o programa de pé, ele já está disponível para ser realizado entre as pequenas e médias empresas junto às instituições financeiras. Complementando essa medida, o Banco Central do Brasil resolveu liberar uma parcela do depósito a prazo para as instituições financeiras que realizarem esse programa. Então, aquelas instituições financeiras que aderirem a esse programa, no montante, naturalmente, que ela aderir, elas vão poder deduzir até 5% do recolhimento do depósito compulsório a prazo, e a estimativa é que isso dê em ordem, deu o valor total em torno de uns 6 bilhões de reais. Além disso, foi anunciado um outro tipo de socorro para instituições financeiras de pequeno porte, que vão ajudar a injetar dinheiro na economia brasileira. Que é um seguro que o Fundo Garantidor de Crédito oferece para as instituições, principalmente instituições de pequeno e médio porte.
instituições essas que têm uma importância crucial na capilaridade do sistema financeiro e atende principalmente pequenas e médias empresas. E esse seguro, ele já é um instrumento que existe desde a crise de 2008, a gente restabeleceu ele já há 3 semanas atrás, e agora o Conselho Monetário aumentou o limite para a captação de longo prazo, a captação de maior vulto, de 20 milhões para 40 milhões, né? O que isso ajuda? Isso ajuda que as instituições financeiras possam fazer captação, essa captação vai estar protegida como um seguro junto ao fundo garantidor, e com esses recursos captados, as instituições financeiras possam emprestar para a sociedade, né, para as empresas, para as famílias, né? Já o Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou um suporte para pequenos empreendedores e cooperativas informais. O governo federal vai oferecer uma linha de crédito de R$6 bilhões através dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O empréstimo poderá ser tomado até o fim do ano e a quitação deve ser feita em 24 meses. Esse recurso, a expectativa é que sejam contratadas até 85 mil operações com esses recursos. O recurso foi direcionado a micro e pequenas empresas e dará recursos na ordem de R$100 mil para capital de giro isolado e R$200 mil de investimento, então totalizando 300 mil. Dos R$6 bilhões em crédito, metade será para o Nordeste. O custo ao Tesouro Nacional está projetado em cerca de R$439 milhões. Tanto na modalidade de capital de giro quanto na modalidade de investimento, a taxa de juros é de 2,5% ao ano, a menor do mercado, segundo informou o governo federal. O empresário da região Norte, Nordeste ou Centro-Oeste que quiser tomar o empréstimo deve procurar o Banco do Brasil ou o banco responsável pelo Fundo Constitucional em sua região nos próximos dias. De hoje para amanhã, o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, editará uma portaria, a gente espera assinar ela hoje, mas entre hoje e amanhã, feita essa portaria, os bancos têm 5 dias úteis para apresentar uma reprogramação desses recursos e feita essa reprogramação, o Ministério do Desenvolvimento Regional editará uma outra portaria com voto ad referendo para os CONDES do Sudã, Sudene e Sudeco. Em suma, daqui 5 dias já terá um ato do ministro dando eficácia a esses créditos. Importante destacar que também há nessa medida uma coisa importante, que é a renegociação das parcelas. Então, o que acontece? Pessoas que estavam em dívida 90 dias antes dessa portaria também poderão ter uma suspensão do vencimento de suas obrigações por 12 meses. Bom, e na série de matérias especiais produzidos pelo Departamento de Comunicação da Unesc, o professor Emanuel de Souza explica como a acupuntura pode ajudar a reforçar a imunizar de forma preventiva e também auxiliar no tratamento de ansiedade e estresse. Nesse momento de pandemia de coronavírus, muito tem se falado de imunidade. Como reforçar o sistema imunológico? As terapias integrativas podem ajudar. Nós fomos conversar com o professor Emanuel de Souza, coordenador do curso de Biomedicina, que vai nos falar um pouco sobre a acupuntura. A acupuntura ela tem uma capacidade de estimular o sistema imune para que ele seja mais ativo e mais resistentes a contato com diferentes patógenos, dentre eles alguns vírus, né? Então, a acupuntura de maneira sistemática, de maneira constante, ela faz isso. Ela ativa o sistema imune para que ele consiga combater de uma maneira mais eficiente o contato, né, do paciente com alguns tipos de micro-organismos. Muitas pessoas procuram a acupuntura já quando tem alguma queixa, né? Seja ela dor ou questão mental emocional, né, alguma disfunção. Mas a prevenção é muito forte, tanto que na China se utiliza a acupuntura de maneira profilática, né? Muitos pacientes eles chegam num pronto atendimento, primeiro eles passam por uma sessão de acupuntura e posteriormente eles são encaminhados para as especialidades.
No caso no Brasil também não é diferente. A gente não tem tão disseminado a acupuntura assim no sistema público, né? Mas é o que acontece nos consultórios onde a gente atende. Os pacientes procuram para prevenção. Como a gente está vivendo uma situação nova e muito preocupante, as pessoas têm, né, desencadeado muitos processos de ansiedade, de estresse, não se sabe o que vai acontecer daqui uma semana, daqui 20 dias, e a acupuntura nesse processo, com certeza ela vai ajudar, né, a regularizar, a manter esse indivíduo equilibrado. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.